Fala, galera! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro completinha. A gente vai olhar na tela aqui jogo a jogo e já vou dizer para vocês qual será a partida em que nós comemoraremos o Pentacampeonato Brasileiro. E já te dou um spoiler, será no Maracanã, tá? Vou trazer também aqui nesse vídeo uma nova determinação da CBF em relação à contratação e demissão de treinadores ao longo do campeonato e também uma estratégia que parece ser bastante interessante, que o Roger Machado está treinando dentro do CT. Infelizmente a imprensa não tem acesso, ninguém vê, mas eu trago aqui para vocês e ó, pode dar bom ao longo da temporada, hein? Depois da vinheta eu te explico isso e tudo mais. É isso aí, pessoal! Seja bem-vindo, você que está chegando agora, não é inscrito no canal. Se inscreva, deixe o seu like, ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo do Fluminense aqui no canal Sentimento Tricolor. Bom, vamos lá, galera. A primeira coisa que eu queria passar para vocês, teve uma reunião nessa última quarta-feira lá na CBF, em que foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro e também uma determinação, na verdade foi uma votação. E eu já te adianto que o Fluminense votou a favor. O que você está falando, André? Eu estou falando sobre a nova regra, digamos assim, a nova determinação da CBF sobre contratação e demissão de treinadores. Os clubes agora só podem demitir um treinador no Campeonato Brasileiro uma vez. E os treinadores também só podem pedir demissão uma vez. Por exemplo, o treinador está no Fluminense. Aí pediu demissão porque recebeu uma proposta melhor de outro clube. Ele vai. Se ele pedir demissão novamente, pela segunda vez dentro do mesmo campeonato, ele estará impedido de trabalhar nessa mesma competição, dessa mesma temporada. Então o treinador ele só pode ser um clube, ele só pode demitir treinador uma vez e o treinador só pode mudar de clube também uma vez. Quer ver um grande exemplo disso? Naquela temporada de 2019, por exemplo, o Fluminense demitiu o Fernando Diniz e logo na sequência demitiu o Oswaldo de Oliveira. E aí veio o Marcão. Se fosse na temporada 2021, o Oswaldo de Oliveira não poderia ser demitido. O Fluminense teria que ir até o fim do campeonato com aquele mesmo treinador. Então assim, o Fluminense votou a favor porque o presidente Mário ele tem a filosofia de manter o trabalho, de dar continuidade. Então assim, é bom a gente já ir se acostumando com isso, tá? Porque bate na madeira, né? Caso o Roger vá mal na temporada, o Fluminense vai poder mandar ele embora. Vai trazer outro treinador. Quem entrar vai ter que ficar até o final do campeonato. Não vai dar para mudar de novo. Então, acho que a filosofia, tanto da imprensa quanto boa parte da torcida, vai mudar, vai ter que mudar, porque a gente vai ter que se adaptar a essa nova determinação. Eu acho que vai ter muito clube aí batendo cabeça, hein? Mas não é o caso do Fluminense, que pelo menos depois que o Mário assumiu, a filosofia de continuidade, dar-se prosseguimento no trabalho. Lembrando que ele era contra a demissão do Diniz. Ele demitiu porque o Celso Barros pressionou, porque pelo Mário não tinha demitido. O Mário não demitiu o Odair. Segurou o Marcão quando o barco parecia estar afundando, depois as coisas deram certo. Então, a princípio, eu acho que desse problema nós não passaremos. Mas é importante você, torcedor tricolor, ficar sabendo. Tá legal? Vou botar aqui na tela agora, galera, a tabela completinha do Campeonato Brasileiro. Foi divulgado pela CBF. O Fluminense ele estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. E ao contrário, galera, daquela tabela do ano passado, que os nossos primeiros 8, 9 jogos eram bem complexos e bem difíceis, esse ano a tabela está mais equilibrada, na minha opinião. O Fluminense estreia contra o São Paulo fora de casa, depois pega o Cuiabá em casa, sai para enfrentar o Bragantino, enfrenta o Santos em casa, aí pega 2 jogos fora, Fortaleza e Atlético Goianiense. Pensando que o Fluminense vai começar a temporada 2021, pensando no mínimo em classificação para Libertadores, eu acho uma boa sequência essa aqui, ó. Santos em casa, Fortaleza, Atlético Goianiense fora e depois o Corinthians em casa novamente. Corinthians e Atlético, né? Atlético Paranaense. Então assim, eu acho esse início de campeonato bem legal. Na 9ª rodada, o nosso primeiro e único clássico regional, já que os 2 outros estão na Série B. Então o Fla-Flu aqui na 9ª rodada. Aí na sequência nós pegamos o Ceará em casa,
Sport fora, Grêmio em casa, Palmeiras fora, Juventude em casa, América Mineiro fora, Internacional fora, Atlético Mineiro em casa, Bahia em casa e fechamos o primeiro turno contra a Chapecoense fora de casa. O que significa, galera? Que no segundo turno o mando de campo é invertido, troca tudo. Então na 38ª rodada, o Fluminense fechará o Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense no Maracanã. E aí eu volto aqui para vocês, ó, vamos voltar aqui tela grande pro Dedé. Sabe o que significa? Que esse jogo da Chapecoense será o jogo do nosso pentacampeonato e será decidido em casa. Toda vez que sai a tabela do Campeonato Brasileiro, eu ficava preocupado com aquelas nossas campanhas dos últimos anos, né? Se a gente... Eu olhava logo a tabela, qual é o último jogo? Para saber se era dentro ou fora de casa, mas preocupado com o rebaixamento, né? Será que a gente vai passar sufoco? Vai ter que enfrentar um adversário brigando também fora de casa? Esse ano o pensamento já é completamente diferente. Eu já estou pensando aqui no título. Então, se Deus quiser, o jogo do pentacampeonato será contra a Chapecoense no Maracanã. Para isso, galera, para a gente chegar ao ponto de disputar títulos, o Roger, taticamente, ele precisa montar uma equipe muito forte, muito sólida, né? Já que contratações, pelo visto, estão cada vez mais distantes, vão acontecer. Eu continuo acreditando que o Fluminense vai se reforçar ao longo da temporada, também para Libertadores, mas ao longo da temporada. Mas nesse primeiro momento ele está trabalhando com o que ele tem em mãos. E a princípio, galera, o Roger não quer mudar muito aquele sistema tático que funcionava com o Marcão. É o mesmo time, são os mesmos jogadores, a equipe já está entrosada, sabe como jogar já. O que o Roger está fazendo nos treinamentos? E ele está tendo tempo para isso, né? A única justificativa que o Roger e a equipe tricolor não poderá ter em caso de insucesso na Libertadores é que teve falta de tempo, falta de preparação. Ele está tendo mais de 50 dias para preparar essa equipe. 50, 40, né? Até porque os atletas tiraram 10 dias de férias. Pelo menos 40 dias para entrosar, testar. E o que o Roger está fazendo como alternativa? Primeiro, ele vai manter aquele sistema com um tripé, com 2 volantes, um meia armador, 2 atacantes de lado e o Fred centralizado. E o Roger falou inclusive sobre isso na entrevista coletiva do último jogo contra o Boa Vista, ele acha interessante montar um tripé de meio campo com 3 volantes. Aí você deve estar pensando assim, caramba, lá vem mais um retranqueiro, vai encher o meio campo de cabeça de bagre. Aí é que tá. A ideia não é essa, tá? O jogo que ele testar, o jogo que ele utilizar esse sistema com 3 volantes, ele chama de tripé defensivo, galera. O primeiro volante seria o Wellington, aí o time jogaria no sistema 4-4-2, ok? Seriam 3 volantes, um armador e 2 atacantes. O Fred e um atacante fixo. Quando eu digo fixo, galera, móvel, né? Porque esse segundo atacante provavelmente seria um John Kennedy ou um atleta de mais mobilidade, tá? Mas não jogaria aquele sistema com os 2 pontas abertos. Por quê? Desses 3 volantes, esse primeiro volante, o cara mais fixo, seria o Wellington. E eu já venho falando para vocês aqui em todos os vídeos e todas as lives. O Wellington está sendo preparado para ser o titular do Fluminense ao longo da temporada. Então ele seria aquele pitbull, aquele cão de guarda que faria a proteção à frente da zaga. Com isso, ele daria mais liberdade para o Martinelli e para o Iago Felipe, que devem ser os titulares desse meio-campo. Então o meio-campo do Fluminense seria composto de Wellington, Iago Felipe, Martinelli e Nenê, tá? Quando a gente fala 3 volantes, a gente pensa logo em 3 cabeças de bagre, né? 3, aqueles caras durões que só servem para roubar a bola e passar. E não é. A gente sabe que o Iago e o Martinelli, principalmente, tem um bom passe, uma boa infiltração, uma boa transição, velocidade. E eu acho que pode funcionar muito. Uma outra característica dos times do Roger, que ele gosta de usar esse tripé, digamos assim, com 3 volantes, é porque ele vai utilizar tanto o Iago Felipe e o Martinelli, quando o Fluminense não tiver com a posse da bola, para fazer uma marcação alta lá na grande área do adversário. E o Roger acha mais válido você fazer isso com 2 volantes de origem
do que com 2 pontas, 2 garotos, né? 2 jogadores, 2 atletas velozes, mas que não tem tanto poder de marcação. Por exemplo, como o Odair e o Marcão faziam com o Wellington Silva, com o Caio Paulista, com o próprio Luca. Se é para marcar adiantado, não é mais fácil você botar um jogador que já tem um poder de marcação melhor para roubar essa bola e aí dar um passe, até finalizar para gol, que é uma característica do próprio Martinelli, por exemplo. Então por isso que eu iniciei o vídeo falando que eu acho que pode dar muito bom, tá? Se é para marcar, não vamos marcar com um atacante, vamos marcar com um volante, mas um volante que tenha qualidade de passe, tenha qualidade na finalização, tenha velocidade e qualidade. Tá legal, galera? Vamos ver nos próximos jogos se isso vai funcionar dentro de campo, mas eu acho importante você, torcedor tricolor, saber dessa alternativa que o Roger está testando nos treinamentos para a equipe do Fluminense na temporada 2021. Tá legal? Logo mais tem mais vídeo. Fica ligado aqui no canal, hein? Um forte abraço e saudações tricolores.